Oi pessoal, tudo bom? Então, nossa história de hoje é um caso assim muito delicado, porém não muito atípico, porque isso é mais comum do que possamos ter a noção. Eu acho que muita gente já vivenciou algo parecido, próximo, né, de amigos próximos ou de amigos não tão próximos, mas todo mundo sabe de algum caso parecido. Talvez não no extremo do caso que eu vou contar para vocês agora. Então, conforme o título, né? O casal enlouqueceu. Esse é o título e essa é a história que eu vou contar. O que acontece? Em épocas de eleições, né, sempre surgem, logicamente, pessoas que tendem para um lado, para o outro, para esse, para aquele, enfim. Beleza, isso é normal, né? Cada um tem que respeitar a opinião, o posicionamento político de cada um. Faz parte, né, da educação e da consideração também, né? E, enfim. Então a história de hoje é o seguinte: existia um grupo, um grupo já há muitos anos no WhatsApp, onde o foco desse grupo eram trocas de posts, vídeos, mensagens engraçadas, carinhosas, de positivismo, enfim, coisas bacanas. Tipo, a hora do recreio, sabe? Aquele momento que você tá assim meio estressado, que tá meio que deprê, você vai ali, putz, vou entrar ali no grupo, porque no grupo tem sempre uma coisa bacana para eu ler, assistir, comentários bacanas, muita solidariedade, muitas pessoas se ajudando, sabe? Às vezes, na verdade, um grupo onde pessoas que nem conheciam inicialmente umas às outras foram criando, né? Mesmo que de forma virtual, um vínculo de amizade, umas ajudando as outras, enfim. E o grupo já ia caminhando durante muitos anos. E passaram, o grupo sobreviveu por várias épocas por vários anos de eleição, digamos assim. E em um determinado momento, numa época lá, as pessoas resolveram, eventualmente sempre surgiam assim alguns, né, alguns mais como meme, sabe? Mais em forma de meme, que aí sempre puxa pro lado hilário da coisa, né? E as pessoas postavam aquilo, embora não fosse o foco do grupo, né? Nada sobre política. Mas quando era uma coisa engraçada ou outras pessoas acabavam postando. Beleza. Até aí tá demais. De alguma forma, cada um ficava mais ou menos desconfiado do posicionamento político do outro, mas sempre houve muito respeito da parte da maioria. Até que um belo dia, duas pessoas, na verdade, um casal, o marido e a esposa, resolveram começar assim meio que bombardear o grupo com postagens políticas, querendo, desculpem a expressão, enfiar pela goela abaixo as suas ideologias, né? Ou as suas opiniões. Só que chegou a um determinado ponto que elas deixaram de expor apenas as suas opiniões políticas e entraram numa de
fanatismo, sabe? E eu vou citar aqui um exemplo disso, que foi o seguinte: um belo dia, nesse grupo, né? Sempre muito harmonioso, inclusive quando esse casal eventualmente postava alguma coisa sobre política, que não eram memes engraçados, eram textos, enfim, coisas mais assim, que não eram pertinentes ao foco do grupo, mas enfim, tudo bem. As pessoas sempre logo depois, mesmo até aquelas que de alguma forma também concordavam com aquela opinião, elas, né, para disfarçar assim, para amenizar aquele clima, elas postavam coraçõezinhos, mãozinhas, né, fazendo um sinal assim, rezando e tudo mais, para desviar o assunto da política e voltar a focar nas coisas engraçadas, carinhosas, etc. Até que um belo dia, o marido, né, porque era um casal, o marido resolveu postar um vídeo. Ele já tinha postado outros vídeos, mas ele resolveu postar um vídeo e esse vídeo, assim, ele extrapolou qualquer, como é que eu vou dizer, limite, sabe? Ele postou um vídeo onde, dentre um vídeo altamente baixo nível, muito pesado, sabe? Eu diria que, na verdade, ele até extrapolou o fanatismo político, aquilo ali já não era só fanatismo político, parecia mesmo que era uma raiva, um ódio da humanidade, sei lá, nem sei dizer. Mas vamos continuar a história. E nesse vídeo, ele, dentre várias coisas pesadíssimas, ele incitava muito ódio, especificamente aos estudantes de jornalismo das universidades federais do Brasil inteiro. E era tão pesado que só faltava na narração do vídeo, né? Eram várias imagens e tinha alguém narrando, só faltava dizer assim, vamos matar todos os estudantes de jornalismo das federais. Eu só não ouvi essa frase, que o resto, para vocês terem uma ideia, enfim, foi assim, eram xingamentos assim, chamando os estudantes de vagabundos, de ordinários para baixo. E aquilo chocou todo mundo, né? Quem por acaso abriu o vídeo e viu aquilo, ficou chocado, né? As pessoas ficaram chocadas e começou aquele burburinho no privado, etc e tal, ninguém falando ali no grupo, mas ficou aquele burburinho, sabe? Uma pessoa comentando com a outra e o administrador do grupo, ele pensou assim, bom, não, de repente essa pessoa postou o vídeo e realmente não assistiu o conteúdo total do vídeo, né? Vamos dar uma segunda chance, né? Todo mundo erra, né? Ok. Eu acho que a esposa dele deve ter assistido o vídeo também e no momento, porque eles estavam sempre ali, emparelhados, sabe? O que um postava, o outro curtia, o que um postava, o outro também curtia e comentava. Então, assim, era ali uma dupla dinâmica ali, tava um para a para. Acho pouco provável que a esposa não tenha assistido o vídeo, né? Se por acaso o marido postou o vídeo
sem assistir, só porque recebeu de alguém e sabia que o conteúdo era lá. Enfim, ela, creio que ela deve ter assistido o vídeo. E muito admirou a todos ela não ter comentado nada, né? Não ter sequer apagado o vídeo. Enfim, o tempo passou e o marido foi, dias depois, não, postou outro vídeo. Outro vídeo, mais ou menos com o mesmo conteúdo, porém um vídeo distinto, onde o vídeo ele incitava mais ódio ainda. Era como se fosse assim, a parte 2 do primeiro, sabe? Como se ele tivesse postado o primeiro, a parte 1, e não foi o suficiente. Então, quem fez o vídeo, né? Porque não foi ele apenas repassou o vídeo. Alguém, enfim, a pessoa que criou o vídeo, parece que ela teve a vontade de fazer a parte 2 para reforçar aquele ódio, aquela, sabe? E ele foi e postou esse outro vídeo. E um vídeo mais pesado, por incrível que pareça, do que o primeiro vídeo, que já era por si só uma coisa assim baixíssima. Enfim, nesse grupo de WhatsApp tinham pessoas que já não eram mais estudantes, já eram formados em jornalismo, ou seja, tinham jornalistas, pessoas com parentes jornalistas e pessoas com filhos que eram estudantes de jornalismo, de universidades federais. Tanto o autor dessa postagem, que era o marido, quanto a esposa, ambos não se importaram, na verdade, se no grupo existiam jornalistas, parentes ou amigos jornalistas, independente, só fazendo aqui um parêntese, não importa se a questão eram estudantes de jornalismos. O que importa é que você não deve agredir, ofender nenhum estudante, nenhuma pessoa formada, seja lá em que área ela trabalha, ok? Só fazendo esse parênteses. Mas o foco era estudante de jornalismo das universidades federais no país inteiro. Então, em primeiro lugar, esse casal, o que postou, que foi o marido e a esposa, que cá entre nós, com certeza, ela era a mentora dessas postagens. Por N motivos, todo mundo mais ou menos sabia que ela era a mentora dessas postagens. O que acontece? Existiam ali, né, pais e mães de estudantes de jornalismo. Então, mais uma vez, tanto o administrador como outras pessoas acharam, né, que não, pô, vai ver que o marido tá maluco e tá postando as coisas sem assistir, embora não fosse o perfil dele. Ele sabia muito bem, sempre soube muito bem o que ele postava. Ele não tinha o perfil de postar qualquer coisa, sabe, ficar replicando coisa de internet, pelo menos era o que aparentava. E se ele não assistiu, mais uma vez eu digo, esse segundo vídeo, com certeza, a esposa assistiu. E vida que segue, sabe? Resumo da história, o grupo foi desfeito, foi criado um outro grupo, onde todos migraram para esse novo grupo, deixaram os dois lá, ficaram apenas os dois lá no grupo, claro, devem ter saído, porque só ficaram os dois, né? Todo mundo compartilhou
da ideia de que não fazia mais sentido ficar dentro de um grupo onde tinham duas pessoas malévolas, sabe? Porque eu acho que na verdade, eu comentei inicialmente que eles entraram num fanatismo político, mas eu acho que já tinha extrapolado o fanatismo, sabe? Eu conheço pessoas, já conheci ao longo da minha vida pessoas que estão no estágio de fanatismo político, mas nunca vi ninguém a esse nível, sabe? De incitar o ódio, assim, um ódio mortal, sabe? Como eu falei, que só faltava os vídeos, só faltavam nos vídeos só faltava dizer assim: matem, peguem armas e saiam, sabe? Pá, 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 exterminando com os estudantes de jornalismo. Bom, enfim, o que eu quero para finalizar aqui esse vídeo, após ter contado essa história para vocês, é o seguinte. Outro parêntese, antes de terminar. Pessoas, esse casal, se diziam altamente religiosos, sabe? Pessoas que estavam sempre viajando para lugares religiosos, que diziam praticar sempre o que eles aprendiam na doutrina, né? Enfim, isso não era uma verdade, né? Embora frequentassem lugares religiosos, não colocavam em prática o que eu acredito que eles aprendiam dentro lá dos locais que eles frequentavam, né? Porque se você coloca em prática, você prega o amor, você prega a amizade, você prega o carinho, você prega coisas boas. Agora, eu acho que quem prega o ódio, quem prega a violência, né? Quem prega o mal, são pessoas malévolas, né? Bom, essa é a minha opinião. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte para vocês. Se vocês, porventura, conhecerem alguém que está no mesmo estágio que esse casal estava, creio que talvez hoje em dia ele esteja num nível muito pior, porque essa história já tem muito tempo, meses, né? Se vocês porventura conhecerem alguém que esteja nesse estágio, ou que esteja caminhando para tal, ou até que já tenham ultrapassado esse estágio, vocês, eu acho assim, que não tem muita opção. Ou você se afasta desse tipo de gente nociva, gente que contamina, né? Que ao invés de levar o bem, leva o mal, sem olhar quem. Sabe aquele ditado, faça o bem sem olhar quem? Esse pessoal, eles criaram o próprio ditado para eles, sabe? Faça o mal sem olhar quem. Pregue o mal sem olhar quem. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então, se vocês conhecerem essas pessoas desse naipe, por favor, né? Claro que vocês têm a opção de se afastarem delas, né? Dar um tempo, dar um gelo, ou deletarem de suas vidas, bloquearem, não sei, dependendo do grau, né? De quanto tempo vocês as conheçam, ou se são pessoas próximas, que vocês veem sempre, veem com frequência. Mas se não puderem deletarem das suas vidas, se não quiserem fazer isso, tentem, não vou dizer doutrinar ninguém, porque eu acho que quem chega nesse nível já não tem mais doutrinação que os ajude. Mas rezem para essas pessoas, né? Cada um da sua forma, que essas pessoas, entendeu? Recebam muita luz e realmente melhorem, entendeu? Mas diga não, sabe, ao fanatismo, seja ele de qual segmento for, incluindo o fanatismo político,
tá? Eu particularmente, sabe, eu prefiro me afastar. Quando é alguém perto de mim assim, eu prefiro me afastar, sabe? Jamais respondo com violência, jamais respondo com agressividade, eu prefiro me afastar de gente assim. Porque gente assim, como eu falei, são pessoas nocivas, são pessoas que estão numa energia muito aquém, muito abaixo, sabe? Então, melhor se afastar para você nem correr o risco de ser contaminado, não com os pensamentos, com as ideias, as ideologias, não, mas não se contaminar, né, de energia pesada, energia negativa. Enfim, fica aqui a minha dica, tá bom, gente? Beijos.